Ó. Boa tarde, meninos, tudo bom? Eu trago uma boa notícia para amenizar toda essa situação singular que estamos vivendo diante dessa pandemia do Covid-19. A PUC-Press decidiu fazer um desconto fantástico para toda a obra de ética em pesquisa e algumas outras publicações suas, enfim. E essa nossa obra é especialmente importante nesse momento em que muitos profissionais e estudantes estão desenvolvendo suas atividades em casa. O acesso à biblioteca ele acaba ficando impossibilitado. E não podemos deixar de instruir nossos cientistas sobre os aspectos éticos envolvidos na produção científica, né? Pois, além de muitos deles estarem realizando suas pesquisas, outros estão se preparando para submeter as pesquisas para apreciação nos comitês de ética, que também trabalham remotamente nesse período. Por isso que eu chamei vocês aqui hoje para que nos contem o que a obra de vocês pode contribuir nesse contexto. Tiago, podia contar um pouquinho para a gente o que a obra de ética em pesquisa e pesquisa com humanos traz para a gente? Sim, olá Marta, olá colegas. Primeiramente, Marta, gostaria de te parabenizar pela coordenação desta obra, desta coleção como um todo. Gostaria de parabenizar também a PUC-Press pela iniciativa de disponibilizar o material a um preço mais acessível, né? Como você destacou, este é o momento em que nós devemos fazer a ciência circular de um modo mais livre e, sem dúvidas, a facilidade no acesso mediante um preço mais em conta para os alunos vai contribuir para isso. E, além do mais, essa nossa coleção, especificamente sobre ética na pesquisa, se torna um pouco mais relevante, dado o momento crítico que estamos passando com a pandemia. Então, é realmente uma iniciativa muito louvável. Bom, resumidamente, Marta, o nosso volume, né, o primeiro, ele trata de uma introdução, uma grande introdução ao próprio desenvolvimento da ciência, né? Onde a ciência surgiu, quais são as bases epistemológicas, conceituais, históricas da ciência. Então, nós começamos lá de trás, basicamente dos gregos antigos, e vamos encaminhando aí até a modernidade, mostrando como se dá esse desenvolvimento e quais são as implicações éticas que estão aí. Vamos destacando também que a ciência não está e nunca esteve, não pode estar dissociada da realidade. A ciência ela não é neutra, a ciência ela está imbuída em uma série de relações e, portanto, nós devemos compreender essas relações para que o nosso agir científico não acabe implicando em injustiças, né, ou aumento de desigualdades, ou aumento de processos de exploração ambiental. Então, se trata de um capítulo bastante abrangente, embora introdutório, e no segundo volume, nós especificamos um pouco mais o debate acerca da ética na pesquisa com seres humanos, né? Toda prática científica exige um cuidado ético. Por exemplo, cuidado com plágio, cuidado com a responsabilidade social, ambiental, mas a pesquisa com humanos tem alguns detalhes, algumas implicações um pouco mais graves, porque está envolvendo aí outro ser humano, né? Então, nós temos que tomar o cuidado, diversos cuidados, para que nossas pesquisas não violem a dignidade dos participantes. Então, destacamos aí algumas diferenças entre as pesquisas clínicas, as pesquisas biomédicas, das pesquisas humanas, considerando que todas elas devem ser avaliadas eticamente. Então, é um volume que, neste momento, se torna também particularmente importante, justamente porque vai estar falando sobre termos de consentimento livre e esclarecido, proteção da dignidade e da integridade dos participantes, e vai apresentar também o sistema CEP-CONEP, que é o Sistema de Ética em Pesquisa, que regula toda a produção neste campo. Então, fica o convite para os estudantes, as estudantes, lerem a obra como um todo, iniciando pelo volume 1, né, justamente por ser uma introdução, e seguindo aí ao volume 2, que vai abordar a pesquisa com humanos. Muito bom, Tiago. Eu também organizei um livro na sequência, que foi o volume 3,
que também é um apanhado geral sobre a ética no uso de animais, no contexto científico e no contexto também didático. E nessa obra, ele traz passo a passo de questões que a gente deve refletir, o quanto, por quê, como a gente vai usar os animais em uma pesquisa científica ou numa aula, né? Então, ele é um livro, esse é um livro muito importante, ele é um apoio para quem pretende trabalhar com animais, fazer pesquisas com animais, assim como antes, é muito importante você ler esse livro antes de você submeter também o projeto para o seu, né? Porque ele vai passando por cada uma das etapas que precisa ser preenchida no protocolo posteriormente, né? E isso acaba trazendo uma reflexão desse pesquisador sobre questões importantes. Então, temas importantes são trabalhados, por exemplo, ciência animal, bem-estar animal, né? Sempre balizando pelo princípio ético dos 3 R's, que é o princípio que baliza toda essa questão de ética em pesquisa com animais, né? Lembrando que esses 3 R's, né? Traduzindo para o português, vai ser, então, um pesquisador usando esses princípios de que uma pesquisa com animal ela só é legal a partir do momento em que existe uma justificativa idônea, não há nenhum outro meio de atingir esse resultado da pesquisa, mas o pesquisador se compromete a fazer essa pesquisa sempre prezando por reduzir ao máximo o número de animais, por substituir à medida que for possível, e se não for possível, se for realmente necessário essa pesquisa, que ele procure refinar, né? Ou seja, procurar meios para que esse animal, a manipulação desse animal, o sofrimento, a dor, o incômodo desse animal seja o menor possível, né? Enquanto ele estiver tanto na fase de manejo do animal, quanto na fase de experimentação desse animal, né? Então, isso é um compromisso de todo pesquisador e isso o livro ele mostra, né? Orienta bem com relação a isso. Mas vocês sabem que, embora a gente tenha um embasamento da pesquisa com animais com relação aos animais experimentais, a gente tem outras abordagens também, né? Então, a nossa abordagem, último volume, ele foi a respeito do uso do animal em experimentação mesmo, né? Principalmente roedores. O Rafael foi o organizador, né, desse volume. Rafael, conta um pouquinho para a gente como que é, o que o aluno, que o leitor encontra nesse volume. Oi pessoal. O que a gente decidiu abordar, né, mais nesse volume foi tanto principalmente a questão ética, né, mas envolvendo a parte de manipulação animal, alguns conceitos sobre o que são os roedores, como que eles, quais são os hábitos desses animais. Então, para que a gente possa manipulá-los e conhecê-los e entender como é que funciona o animal, como é que ele se porta, para que a gente estresse o menos possível esses animais. A gente envolveu bastante também a parte de manipulação, para que as pessoas não tenham o problema de tentar manipular sem conhecimento. Então, por isso que é importante ler esses livros, essa coleção toda, na verdade, sempre anteriormente a começar uma pesquisa. Isso, na verdade, em geral, você sempre vai fazer uma pesquisa antes, uma pesquisa teórica, para poder fazer a pesquisa em loco. E essa é a importância da coleção, principalmente nesse caso dos animais experimentais e roedores e lagomorfos, é justamente como manipular o animal, como conter ele, como se preparar para uma eutanásia, por que devemos fazer a eutanásia, por que devemos manipular um animal de uma certa forma e outro de outra, horários para manipular esses animais. É dessa forma que a gente consegue abordar uma forma simples, uma forma bem didática, para que qualquer um que chegue que tenha acesso à nossa literatura consiga fazer essa manipulação de forma simples. Então, eu não sei mais o que falar nesse ponto, a não ser que, pensando bem, você lendo, você manipulando, você vai ter a melhor forma com que o animal seja extremamente bem tratado. É o principal ponto que a gente pega.
dando também que nesse momento de pandemia, as pesquisas estão tentando ser muito aceleradas. E nesse ponto a gente tem que prestar atenção que a pressa não traz a perfeição e não traz o cuidado que nós devemos ter, principalmente nesse ponto dos animais. Porque a gente tenta sempre acelerar e uma das coisas que normalmente se esquece é olhar o próximo. E o animal é o próximo. A gente manipula muito rapidamente, a gente manipula sem cuidado às vezes. Então, nesse ponto, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E é isso que a gente aborda nesse capítulo. Obrigadão, Rafa. Mas é interessante porque, como toda a legislação ela foi apoiada em cima do uso do animal experimental, ela é bem consolidada, né? Mas a gente tem que lembrar que existem outras pesquisas que são feitas com animais que não se encaixam, né, nessa questão experimental, que é a pesquisa, que aulas com animais no contexto tanto da veterinária quanto na questão ecológica, na questão de campo, né? Então, pensando nisso, foram elaborados 2 volumes específicos para os estudantes de veterinária, específicos para os estudantes de biologia, porque para a legislação, todo o uso de animal no contexto científico e acadêmico precisa passar por essa avaliação ética. Então, é muito importante que essas 2 obras ela tenham um contexto inovador, né, meninos? A gente não tem... Ela congrega informações que muitas vezes eram da experiência dos profissionais, mas que hoje elas estão disponíveis para o estudante refletir sobre algumas questões, né? E ela é uma novidade que a gente traz, né? Isso aqui ela é um plus, eu acho que que ela é muito importante. Então, Júnior, você e a Valéria, né, ficaram responsáveis pela veterinária. Conta um pouquinho para a gente o que o leitor encontra nesse volume de vocês. Muito bem. Posso falar assim com plena convicção, né, que o volume foi feito cuidadosamente, carinhosamente, palavra por palavra. Ele apresenta assim uma ótima exposição didática, uma ótima documentação bibliográfica, porque os animais de companhia, os animais de produção, os animais silvestres, selvagens, exóticos, eles têm as suas características, né? E tanto o docente quanto o discente, ele está numa outra fase, né? Ele não é apenas consumidor de informação, ele é um produtor de informação. Mas para que ele produza informações, né, resultados que sejam reprodutíveis, confiáveis, eles precisam conhecer sobre as espécies que eles estão trabalhando, né? Porque parte da pesquisa envolve o animal e parte da pesquisa envolve os seus proprietários. Então, nessa coleção, né, nesse volume mais especificamente, a gente aborda também um pouco desses perfis, né, de comportamentos proprietários de cães, proprietários de gatos, sobre a legislação, um breve histórico, né, sobre o controle da dor, sobre a influência ambiental para essas espécies. Então, está tudo muito respaldado na bibliografia mais recente, né? Então, é uma obra que é feita assim com muito carinho, com muito cuidado, para quem vai trabalhar nessas áreas, certo? A parte de animais silvestres, animais selvagens, exóticos, estão com a professora Valéria, né, que ela tem muita experiência na área. Então, professora Valéria, se puder comentar um pouquinho, né, sobre a sua colaboração. Foi bem interessante a gente participar desse trabalho, que realmente é uma honra poder partilhar não só conosco, né, que tivemos envolvidos, mas também com o público, seja ele dentro de uma academia, como de várias pessoas de fora que têm interesse no uso dos animais e também nas pesquisas com seres humanos, porque muitas vezes elas estão juntas, né? Então foi muito interessante a gente poder participar envolvendo também os animais selvagens, os exóticos, silvestres. Algumas espécies são de longa data conhecidas pela pesquisa, e a própria pesquisa, como o Tiago já comentou, a própria pesquisa tem uma história importante. E nesse contexto hoje, em que a gente está vivendo uma realidade de pandemia, o próprio Covid-19 mostra exatamente a realidade do convívio dos seres humanos com o meio ambiente e os animais, sejam eles domésticos, silvestres, e a relação disso tudo.
o COVID está aí dentro de muitas pesquisas que vêm sendo feitas desde dezembro, e várias espécies, tanto espécies de laboratório, como espécies domésticas, como espécies selvagens, estão envolvidas nesse processo. Então, mais do que nunca, a gente vê como é importante estudar os animais nesse contexto, os animais selvagens, silvestres, domésticos, e com os humanos no contexto de saúde única. Pesquisas recentes comentaram lá já dos tigres e dos leões e dos gatos, e como se comportam esses vírus dentro dos morcegos, e como é o envolvimento dos porcos. Então, a pesquisa, antes de mais nada, com animais, tem que ser feita de maneira ética, tem que ter um objetivo claro, e hoje o Covid mostra para a gente que tipo de objetivo que nós temos. E a gente tem o envolvimento de animais em cativeiro, como os tigres e os leões, como animais de vida livre, que são capturados para consumo, e esse contato tão íntimo, tanto em natureza como em cativeiro, nos mostrou a importância de estudos e pesquisas utilizando os animais. Mesmo que sejam pesquisas apenas de comportamento, é necessário passar por um comitê de ética para que não haja nenhum estresse, que seja feito tudo pensando no bem-estar. Então, pensando exatamente que a ciência ela é dinâmica, e hoje a realidade realmente vai fazer uma mudança muito grande no contexto dos animais e dos seres humanos nas pesquisas, eu acho que esse livro tem muito para mostrar o que o pesquisador, ou como disse o Júnior, né, o consumidor e o produtor dessas informações. Então, esse livro vai trazer informações importantíssimas. Pessoal, eu achei muito importante a gente conversar e falar sobre isso, é verdade. Júlio, conta um pouquinho para a gente, e os biólogos que trabalham em campo, o que eles vão encontrar nessa obra que você organizou? Ok, Marta. Olá, colegas. Espero encontrá-los todos bem, né? Nesse momento um tanto estressante para nós todos, né? Mas a gente está tentando levar a coisa da melhor maneira possível. Eu queria primeiro agradecer a possibilidade de poder ter participado, né? Eu na verdade, escrevi junto com a professora Marta o volume 4, né? Que trata justamente da pesquisa do biólogo, né? A pesquisa científica envolvendo os animais silvestres, né? De uma forma complementar ao que foi apresentado pelos colegas veterinários também em relação à pesquisa científica mais focada nessa área. Então, a gente focou mais nesses animais silvestres, na pesquisa de campo, mas também falando das condições que a gente deve ter em relação ao trabalho em cativeiro, né? Em condições de laboratório, né? E isso envolve questões éticas, envolve também questões legais que são abordadas nesse volume 4, tá? Então, a gente tem que levar em consideração que o que moveu a fazer esse livro é que existem vários aspectos relacionados à questão ética quando você trabalha com animais silvestres, né? Por exemplo, você tem uma série de aspectos que são intrínsecos ao grupo que você trabalha. Então, você pode trabalhar com invertebrados, diferentes grupos de invertebrados, terrestres ou aquáticos. A mesma coisa acontece com os vertebrados. Cada grupo de vertebrado tem a sua abordagem diferente, uma metodologia que já foi desenvolvida, testada e que tem que ser adequada de uma forma que não envolva somente o retorno na forma de resultados de pesquisa, mas também o que envolva particularmente os aspectos éticos e que não fujam os aspectos legais intrínsecos a esse trabalho, né? Então a gente foca nesse livro vários aspectos aí relacionados, por exemplo, à captura e coleta de exemplares, né? Há uma diferença entre captura e coleta, então muitas vezes você vai utilizar os animais numa pesquisa e vai retorná-los ao ambiente, então isso envolve captura. Muitas vezes a gente não pode fugir disso, há uma necessidade de coleta e depósito em coleções biológicas, que são essenciais porque elas são documentos da biodiversidade que não podem faltar. Então a gente foca muito, bate muito nessa tecla, nesse volume 4, que são as questões éticas envolvidas ao colecionamento de animais, que é um aspecto interessante, né? Mas a gente tem que estar tomando muito cuidado, porque a gente vive num mundo com uma crise de biodiversidade. Então, a gente não pode ter uma posição incauta, uma posição irresponsável de sair retirando animais da natureza se a gente não tiver um objetivo muito bem delineado com relação a essa situação, né?
Então, a gente foca nessa questão da captura, na questão de coleta, mas também na manutenção de animais em cativeiro, né? Então, tem a questão da pesquisa ex situ e da pesquisa in situ, né? O animal sendo estudado no seu ambiente, o animal sendo estudado no laboratório, ou mesmo o estudo de animais que foram eutanasiados de formas adequadas numa coleção científica, né? Então, são vários aspectos que são envolvidos nesse trabalho. Tá? A gente dá algumas pinceladas com relação, então, a todas as questões éticas que a gente imagina que estejam envolvidas, por exemplo, no estudo bioquímico, fisiológico, no estudo comportamental, né? Uma série de coisas que são aspectos diferentes desse tipo de pesquisa, são abordagens diferentes, né? Eu espero que se vocês aproveitem bem essa oportunidade de obter esses livros, né? Porque eu acho que, além de ser emergente o tema que nós estamos envolvendo aqui, né, ele vai ser, a gente tentou fazer isso de uma forma que tenha fácil leitura, né, que tenha acesso à literatura complementar, essa coisa toda, então de uma forma didática, como foi abordado pela professora Valéria também. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de poder participar aí com vocês. Eu que agradeço, pessoal. Estou muito feliz da PUC Press ter disponibilizado esse desconto especial, né, em torno de até 70%, e assim os nossos cientistas agora terem à disposição um material técnico, ético, que vai permitir com que pesquisas sejam realizadas com maior integridade mesmo, né? E que essas pesquisas gerem conhecimento e que esse conhecimento venha a contribuir para a sociedade, que é o que a gente espera e é o que a gente vê agora nesse momento. Obrigada, né, também por estarem aqui conversando, por esse bate-papo, e eu convido todos a conhecerem a nossa coleção, a desfrutarem da nossa coleção. Tchau, tchau para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bom vê-los, viu? Muito bom. Tchau. Tchau. Valeu.